tópicos difíceis em fisicoquímica, equilíbrio iônico da água, pH e pOH. Nós vamos aí para a questão de número 10, que é uma questão interessante, porque agora nós vamos ter que calcular o pH de uma solução a partir de um eletrólito fraco, ou um ácido fraco, ou uma base fraca. Por que quando o eletrólito for fraco, a questão vai ser considerada mais exigente? Porque quando o eletrólito é forte, ou um ácido forte, ou uma base forte, como a gente considera que o grau de ionização do ácido é 100%, facilmente, a partir da concentração em mol por litro, ou do ácido, ou da base, você vai conseguir encontrar a concentração em mol por litro, ou do H+, ou do OH-, e, consequentemente, vai conseguir encontrar o pH e o pOH. Já quando o eletrólito é fraco, como o alfa não é 100%, você vai ter um pouco mais de dificuldade para conseguir encontrar a concentração em mol por litro, ou do H+, ou do OH-. Para isso, existem duas questões clássicas. Ou ele fornece a constante de ionização do ácido ou da base, que a gente chama de Ka, ou Ki, ou Kb, dependendo se for o ácido ou a base, ou então ele dá o grau de ionização, que é o alfa, que aí vai ser menor do que 5%, porque quando o eletrólito é fraco, o grau de ionização é menor do que 5%. Então vamos ver aí essa questão 10, que vai ser um monoácido fraco, e ele vai dar a constante de ionização do ácido, o K. Leia comigo. Calcule as concentrações de todas as espécies químicas presentes em uma solução aquosa 0,15 mol por litro de ácido cianídrico. Ele quer a concentração do HCN, do H+, do cianeto e da hidroxila. E quer ainda que você calcule o pH desta solução. Informações fornecidas. Ele dá a constante de ionização do ácido, que é o Ka, que é 5,0 vezes 10 a menos 10. E dá também o log de 8,6, que é 0,93. Ou seja, essa questão é uma questão clássica, um modelo clássico. É calcular o pH a partir da concentração em mol por litro de um monoácido fraco, que é o ácido cianídrico. E o que ele fornece? Ele fornece o Ka, a constante de ionização do ácido. Vamos então ver como resolver essa questão clássica. Primeiro, você tem que ionizar o ácido cianídrico. Eu poderia ionizá-lo de maneira mais simples, colocar HCN se ionizando em H+ e CN-. Isso está correto. Só que eu estou lhe mostrando aí a ionização ainda mais completa, mais correta, mais detalhada do ácido cianídrico. Que é colocar o ácido cianídrico para reagir com a água. Ele doa um H+ para a água. A água, ao receber o H+, se transforma no hidrônio, que é o H3 ou mais. E o ácido cianídrico, ao perder o H+, se transforma no cianeto. Tanto a ionização mais simples como essa, ambas são aceitas na resolução. Ok? Geralmente eu vou estar mostrando essa, que é a que mostra a água, ou seja, o ácido cianídrico funciona como um ácido de Bronsted, porque ele doa H+, e a água funciona como uma base de Bronsted, porque recebe H+. Veja a dupla seta, indicando que isso é um equilíbrio. É um equilíbrio, inclusive, muito deslocado para a esquerda. É um ácido que se ioniza pouco. Predominam as moléculas na forma não ionizada. As moléculas que se ionizam são poucas em relação ao número de moléculas que permanecem na forma não ionizada. Nós já fizemos até a questão 9, que tratava sobre isso. Ionização de um ácido fraco. Então, vamos lá. Eu vou colocar agora na tabela, na primeira linha, a molaridade no início. Qual é a molaridade do ácido cianídrico no início? 0,15 mol por litro. Você não vai considerar nada para a água, porque a água é principalmente solvente. Tanto é que a água não entra no Ka, na constante de ionização do ácido. Vai ser apenas os produtos e o reagente, o ácido cianídrico. Então não escreva nada para a água. A molaridade dos íons no início é 0. Então, nós temos apenas no início o ácido na sua forma não ionizada. Ele ainda não se ionizou. Vamos agora para a segunda linha, que é a linha reage e forma. Reage, reagente. Forma, produto. Como eu não sei o alfa, eu não sei quanto do ácido se ionizou. No outro modelo de questão, que ele vai dar o alfa, vamos por 5%, então eu calcularia 5% de 0,15.
E aí já saberia quanto do ácido se ionizou. Nesse modelo de questão, que ele dá o Ka, que é a constante de ionização do ácido, você não sabe de início quanto do ácido se ionizou. Então, eu vou dizer que se ionizou X. Como a proporção é de 1 para 1, quando o ácido se ioniza X, ele vai produzir também X dos íons H+, e cianeto. Então, reagiu X, formando X e X. Vamos agora para a terceira linha, que é a linha molaridade no equilíbrio. Ora, se eu tinha 0,15, reagiu X, quanto é que eu tenho agora no equilíbrio? 0,15 menos X, mol por litro. Então, você subtrai aqui no reagente a linha 1 com a linha 2. Tinha 0,15, reagiu X. Agora nós temos 0,15 menos X. Enquanto no reagente você subtrai a linha 1 e a linha 2, lá no produto você soma a linha 1 com a linha 2. Não tinha nada no início. Foi formado X. Quanto é que tem agora no equilíbrio? 0 mais X. Portanto, X mol por litro. Não tinha nada no início de cianeto. Formou X. Quanto é que tem agora no equilíbrio? 0 mais X. Portanto, X mol por litro. Então, tem a tabelinha toda preenchida em função do X. Molaridade no início, reage forma, e molaridade no equilíbrio. Agora, nós vamos fazer uma importante verificação. Se a gente pode simplificar ou não. O que é simplificar? Veja bem, simplificar é você considerar se a molaridade lá no início e a molaridade no equilíbrio são iguais. Quando é que eu posso simplificar? Quando o ácido se ioniza muito pouco. Ou seja, quando o alfa é menor do que 5%. Quando o alfa é menor do que 5%, o que tinha no início, o que tem no equilíbrio, pode ser considerado como igual. Então, naquele caso lá, 0,15 menos x, 0,15 menos x, eu vou dizer que é 0,15. Isso se eu puder simplificar. Sempre que o alfa for menor do que 5%, menor ou igual a 5%, você pode simplificar. Mas, Alexandre, ele não lhe deu o alfa. Então, como é que você sabe se você vai simplificar ou não? Aí nós temos uma regrinha que eu chamo de regrinha do 400. Esse 400 ele foi obtido matematicamente, de forma que a partir da constante você consiga deduzir quanto é que vai ser o alfa, se ele vai ser maior ou menor do que 5%. Então você faz assim, se você multiplicar 400 vezes a constante de ionização do ácido e der menor ou igual que a molaridade no início, que nessa questão que a gente está fazendo é 0,15, então você pode considerar que a molaridade no início é igual à molaridade no equilíbrio. Por que você vai poder fazer isso? Porque nesse caso, o alfa vai ser menor ou igual a 5%. Se você multiplicar 400 vezes a constante de ionização do ácido e der maior do que a molaridade no início, que nessa questão, não esqueça que é 0,15, aí você não pode considerar que a molaridade no início é igual à molaridade no equilíbrio, porque nesse caso, o alfa vai ser maior do que 5%. Então, essa é uma maneira de você prever o alfa antes de você tê-lo encontrado. No final, nós vamos até encontrar o alfa, ok? Para você verificar como essa regrinha do 400 realmente funciona. Ele não pediu na questão, mas no final eu vou calcular o alfa. E aí, vamos calcular? Vamos multiplicar 400 vezes o Ka, a constante de ionização do ácido, para ver se a molaridade no início poderemos considerá-la como sendo igual à molaridade no equilíbrio. 400 vezes a constante ele deu. É 5 vezes 10 a menos 10. 400 vezes 5 dá 2.000. 2.000 vezes 10 a menos 10. Em notação científica, dá 2 vezes 10 a menos 7. 2 vezes 10 a menos 7 é muito menor do que 0,15, que seria 1,5 vezes 10 a menos 1. Então, com certeza, você pode simplificar. Como 400 vezes a constante está dando muito menor do que a molaridade no início, significa também que o alfa vai ser muito menor do que 5%. Então, a questão é que o ácido está se ionizando muito pouco. Então, aquele X vai ser extremamente pequeno. 0,15 menos um número extremamente pequeno, você vai considerar que é 0,15 e você vai estar cometendo um erro muito menor do que 5%, o que é plenamente aceitável. Então, na hora de substituir, nós não vamos substituir 0,15 menos x. Vamos substituir 0,15. Ok? Vamos lá? Nós vamos considerar, então, nós já sabemos que podemos fazer isso, que 0,15 menos x é aproximadamente igual a 0,15. Talvez você se pergunte, por que esse trabalho todo de poder saber
para poder saber se pode simplificar ou não. Porque você vai ver que quando não pode simplificar, você cairá numa equação do segundo grau que vai te dar um trabalho para encontrar o x' o x duas linhas. Uma equação de segundo grau trabalhosa, sem calculadora científica. Lá na hora da prova você vai passar pelo menos uns 15 minutos para encontrar o valor do x. E se puder simplificar, no lugar de 15 minutos, no lugar de 15 segundos, você vai conseguir encontrar o valor do x. Então, transformar 15 minutos em 15 segundos, eu creio que é algo que te interessa, né? Saber se pode simplificar ou não. Então, está aqui a constante de ionização do ácido, é a molaridade dos produtos sobre a molaridade dos reagentes. Não inclui a água, porque a água ela funciona predominantemente como solvente. Então, a molaridade da água, quando ela é um solvente, é constante. Então, você não deve incluí-la aqui na expressão da constante de ionização do ácido. Nunca vai incluir a água no Ka nem no Kb. Vamos substituir. A constante de ionização do ácido ele deu 5,0 vezes 10 a menos 10. A concentração dos produtos, lá naquela tabelinha, na última linha, molaridade no equilíbrio é x e x. E a molaridade do reagente é 0,15 menos x. Veja bem, se você colocar 0,15 menos x, imagine aqui, se aqui tiver 0,15 menos x, quando você multiplicar em cruz, você vai cair numa equação do segundo grau, onde você vai ter que encontrar o delta, o x', o x duas linhas. Não vai ser uma equação do segundo grau tão simples, que você vai fazer até mentalmente, não vai ser. Aqui eu vou cair numa equação do segundo grau também, mas rapidinho eu vou encontrar o valor de x, eu não vou precisar calcular o delta e todo aquele trabalho que a gente aprende para uma equação do segundo grau. Vai ser muito mais rápido. Quando eu multiplicar em cruz, vai ser x ao quadrado, 0,15 vezes 5 dá 0,75. 0,75 vezes 10 a menos 10. Basta eu tirar a raiz quadrada disso aqui. O x vai ser raiz quadrada de 0,75 vezes 10 a menos 10. Lembrando que ele deu lá na questão a raiz quadrada de 0,75. A raiz quadrada de 0,75 é 0,86. E a raiz de 10 a menos 10 é 10 a menos 5. Então, com isso, eu encontrei o valor de x rapidinho. O x é 0,86 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Em notação científica, é 8,6 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Quem é esse x? É a concentração tanto do H+, quanto do cianeto. Ou seja, agora você encontrou a concentração do H+. Se você encontrou a concentração do H+, dá para calcular o pH, substituindo na definição de pH. Está vendo a diferença entre um eletrólito forte e um eletrólito fraco? No eletrólito forte, bastava eu ionizar ou dissociar o eletrólito, que rapidamente, obedecendo a proporção ali, de 1 para 1 ou de 1 para 2, você conseguia encontrar a concentração do H+, ou do OH-, dependendo de ser um ácido ou uma base. Aqui nessa questão, eu tive que fazer todo esse procedimento para conseguir encontrar a concentração do H+, e agora sim, conseguir calcular o pH e o pOH dessa solução. Porque a concentração do H3 ou mais é 8,6 vezes 10 a menos 6 mol por litro, que corresponde ao X, lá daquela tabelinha de ionização do ácido cianídrico. Agora eu vou entrar na definição de pH. O pH é o logaritmo do inverso da concentração do H3 ou mais. O H3 ou mais é 8,6 vezes 10 a menos 6. Vou passar para o numerador somente a potência de 10. Você já viu eu fazendo esse procedimento em questões anteriores. O 10 a menos 6 agora fica com a potência positiva. Vou transformar essa divisão numa subtração de logaritmos. O logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. O log de 10 à sexta é 6. O log de 8,6, ele deu na questão, é 0,93. 6 menos 0,93, o pH é 5,07. Considerando que a temperatura é 25, por causa da convenção, quando não se indica a temperatura, a convenção é que a temperatura é 25 graus Celsius. Se o pH é 5,07, o pOH é 8,93. Portanto, pH 5, um eletrólito fraco, está muito longe aí
de ser um pH forte, um eletrólito fraco, um pH bem próximo até mesmo de 7. Só que ele pediu, não esqueça, a concentração de todas as espécies presentes na solução e o pH. O pH você já calculou. Agora, nós precisaremos calcular a concentração de todas as espécies. Você já tem a concentração do H3O+, que é 8,6 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Já tem também a concentração do cianeto, que também é X, 8,6 vezes 10 a menos 6 mol por litro. A concentração do HCN é 0,15 menos X. Já pensou você subtraindo 0,15 menos 8,6 vezes 10 a menos 6? Isso é 0,15. Porque 8,6 vezes 10 a menos 6, que é o valor de X, é um número desprezível em relação a 0,15. Então, nós acertamos ao dizer que 0,15 menos X é 0,15, porque o X é desprezível em relação ao 0,15. Então, deu para desprezar esse X nessa subtração. Então, a concentração do HCN é aproximadamente 0,15. Você não vai querer subtrair 0,15 menos 8,6 vezes 10 a menos 6. Só que ainda tem uma espécie que tem muitos alunos que esquecem. Você já tem o H+, já tem o cianeto, já tem o HCN, que são as moléculas não ionizadas, mas você tem que também descobrir a concentração do OH-. Alexandre, o OH- numa solução ácida, de onde vem esse ácido? De onde vem, desculpem, essa hidroxila numa solução ácida? Da autoionização da água. Mesmo numa solução ácida, você tem hidroxila, porque vem da autoionização da água. Então, é lógico que a concentração da hidroxila é bem pequena, porque numa solução ácida, a concentração de H+, é maior do que a concentração de OH-. É bem pequena, mas ela existe. Então, vamos calcular quanto é a concentração da hidroxila. Como podemos fazer isso? Ora, a temperatura é 25. Se a temperatura é 25, o Kw, que é o produto do H+ vezes o OH-, é 10 a menos 14. Se você já sabe quanto é a concentração do H+, que é a mesma coisa que H3O+, dá para descobrir a concentração do OH- através do Kw. Vamos encontrar? Então, substitua que o H3O+ é 8,6 vezes 10 a menos 10, 8,6 vezes 10 a menos 6, desculpem. Então, dá para encontrar a concentração da hidroxila. A hidroxila é 10 a menos 14, dividido por 8,6 vezes 10 a menos 6. Se você dividir 1 por 8,6, dá 0,116. Simplificando 10 a menos 14 com 10 a menos 16, com 10 a menos 6, dá 10 a menos 8. Colocando em notação científica, dá 1,16 vezes 10 a menos 9. Então, veja, enquanto o H+ é 10 a menos 6, a hidroxila é da ordem de 10 a menos 9. Então, cerca de 1000 vezes menor do que o H+, porque é uma solução ácida. Então, a concentração de H+ é bem maior do que a concentração de OH-. Ok? Então, está aí a concentração de todas as espécies presentes nessa solução ácida, inclusive a concentração da hidroxila. Vamos responder uma coisa que ele não pediu. Já que ele deu Ka, dá para você encontrar o alfa, que é o grau de ionização do ácido. Como é que a gente faz isso? O grau de ionização do ácido, ele é o número de mols ionizados sobre o número de mols inicial. Ou então a molaridade ionizada sobre a molaridade inicial. Ionizado é o que reagiu, é o X. E o inicial é o 0,15. Não esqueça que você já calculou esse X. Então basta dividir a linha 2 pela linha 1. Dividir o que reagiu pelo inicial, que você encontrará o alfa. Quanto que reagiu? 8,6 vezes 10 a menos 6, que é o X. Quanto ao inicial? 0,15. Então vamos subtrair o que reagiu, que é o ionizado, sobre o inicial. 8,6 vezes 10 a menos 6 sobre 0,15. 8,6 por 0,15 dá 57,3. Colocando em notação científica, fica 5,73. Como você diminuiu aqui o número, você tem que aumentar a potência. Aumentar 10 a menos 6 é colocar 10 a menos 5. Então, fica 5,73 vezes 10 a menos 5. Lembra que eu disse que o alfa é extremamente pequeno? Porque quando a gente multiplicou 400 vezes a constante, ficou muito menor do que a molaridade no início. Quando isso acontece, significa que o alfa é muito pequeno.
Se você quiser colocar em porcentagem, porcentagem é 10 a menos 2. Então fica 5,73 vezes 10 a menos 3%. Porque 10 a menos 2 é o porcento. Então passou de 10 a menos 5 para 10 a menos 3. Então veja como é um alfa extremamente pequeno. Esse ácido ali, o ácido cianídrico, se ionizou muito pouco. Apenas 5,73 vezes 10 a menos 3%. Por isso que o pH está relativamente alto e também um alfa tão pequeno. Está aí uma questão, primeira questão resolvida, um eletrólito fraco que era um monoácido. Calculamos tudo, o pH, o pOH, o grau de ionização a partir do Ka e também a concentração de todas as espécies presentes na solução. Sem dúvida você percebeu que é uma questão um pouco mais trabalhosa, porém fácil, quando o eletrólito é fraco. Ok? Um grande abraço. A gente se vê daqui a pouco com a questão 11, que é muito semelhante a 10, só que agora é com a base fraca, a amônia. A gente se vê.